Então, nosso segundo podcast, né, nosso Talks da CCBP. Temos aí a nossa oportunidade, a nossa honra de conversar com a Cris Dias, que é a nossa adida comercial da RedX. E eu trouxe aqui uns detalhes da Cris Dias. Tá. Eu tenho até a idade aqui, mas eu não vou falar a idade. Obrigada. Mas não é que não dá para falar, eu não vou falar por uma questão de polidez aqui. Mas a Cris, ela é advogada. Sim. Advogada de formação. Sim. E eu vou focar aqui na parte da RedX, né? Hoje, representante da RedX, né? A adida comercial da RedX, que é o órgão do Paraguai para representar o Paraguai, né? Para fomentar a marca Paraguai, o nome Paraguai, no mercado internacional. E a gente vai focar nesse sentido aqui, o nosso bate-papo de hoje, né? Da Câmara de Comércio. E eu gostaria de entender um pouco mais, levar para os nossos associados, os nossos empresários brasileiros aí, para entender um pouco mais sobre a RedX, Cris. Então, bom dia, Roger. Muito obrigada pelo convite. Eu já estou pedindo desculpas se o português fica atrapalhando aí um pouco o espanhol, mas... Você que acha, porque todo mundo te compreende muito bem. Então, a RedX, nós somos uma agência, né? Nós falamos que de repente somos uma agência de promoção de exportações e atração de investimentos, né? Mas essa agência é um vice-ministério do Ministério de Indústria e Comércio. No princípio era assim, mas uma agência, não tinha esse grau de vice-ministério e agora somos, né? Acompanhamos com o nosso atual vice-ministro Javier Viveros e o nosso ministro de Indústria Javier Jiménez, né? Então, estamos tentando potenciar mais o que é isso, levar mais investimentos para o Paraguai e também fazer a mesma coisa, né? Ver quais são as empresas do Paraguai que têm potencial de exportador e tentar ajudar elas para sair do Paraguai e se mostrar no mundo, né? Nesse caso, para mim é Brasil, né? Mas temos outros adidos também na Argentina, temos outros adidos na Ásia, Europa. Então, estamos tentando potenciar o máximo possível o que é Paraguai. Aqui no Brasil, eu vejo que a RedX tem 2 adidos, um em São Paulo, que é você, Sim. E cuida do Brasil todo, mais Bolívia, eu não entendi essa questão, como é que você, aqui do Brasil, com tanta coisa para fazer, você ainda vai achar braço para cuidar da Bolívia? Também, né? Mas pelo menos é por agora, né? Tentamos, como é muito regional, né? Estamos aí muito envolvidos, então é interessante também o mercado, mas claro, o Brasil sempre é mais grande, tem mais potencial, mas a Bolívia não deixa de ser também um mercado interessante. E sim, temos outro agido, o meu colega Johnny Ojeda, que está trabalhando muito bem também lá em Curitiba. O Ministério achou interessante ter 2 agidos, porque o Brasil é um parceiro muito importante para o Paraguai, né? Nós, como Câmara, a gente nota assim, um movimento em relação aos consulados. Teve uma redução de consulados aqui no Brasil, tipo... Porto Alegre foi fechado o consulado, infelizmente. Mas a gente teve um aumento de adidos, né? Teve um aumento de 100% de adidos, porque até o ano passado só tinha o Sebastian aqui no Brasil, Sim. que ficava em São Paulo, e agora ele foi transferido para a Argentina. E agora, 2025, a gente teve um aumento da presença da RedX, uma redução do consulado, mas o viés me parece assim que está cada vez mais direcionado para o comércio, para as empresas tanto irem para o Paraguai, quanto as empresas paraguaias terem uma exposição internacional. Pelo menos é o que nós da Câmara, a gente chega a essa conclusão. Totalmente, claro, porque tentamos potenciar o comércio, né? Nós sabemos que Paraguai é um país pequeno, mas tem um potencial para ser um hub. Sim, hub que eu vou falando vocês, né? De repente, é um hub para fazer investimentos, para ser um parceiro, porque nós não pretendemos pegar todas as indústrias e levar tudo para Paraguai e deixar o Brasil sem nada. Não, o mercado está aqui. Não? Nós sabemos que o mercado consumidor está aqui, né? Então, a importância foi que, se você vê os dados de, por exemplo, a maioria das câmaras, as empresas maquiladoras são brasileiras. 70% das empresas maquiladoras do Paraguai são brasileiras. São brasileiras. Então, isso dá você já vê que
o brasileiro tem confiança no Paraguai para fazer esse tipo de investimentos. Falando de investimentos, né? Agora também a ideia é trazer as exportações, importar algumas coisas de Paraguai para aqui também, mas fazer essa troca, essas relações bilaterais também com isso. Né? Sempre quando nós da Câmara nos relacionamos com as federações das indústrias, com os empresários aqui no Brasil, a gente coloca o Paraguai como uma opção de ter... dividir os ovos, né? O mercado, né, acaba sendo o Brasil, mas para uma empresa brasileira ter uma opção no Paraguai de produção é muito interessante, é muito representativo, mas não vamos se iludir que o mercado consumidor acaba sendo aí 75% do mercado consumidor do Mercosul é o Brasil, 17%, se eu não me engano, é a Argentina acaba aí tendo um potencial bem maior aqui, mas produzir, industrializar no Paraguai é uma excelente opção, né? Pelo que a gente vê ali em relação à lei de Maquila, outras legislações ali que têm de benefício a industrialização no Paraguai, acaba se tornando um potencial bem representativo para quem quiser olhar essa opção, principalmente tributária, né? Acho que faz uma diferença muito grande. Claro, totalmente. Além de nós ter uma carga tributária diferenciada, né? Do que é do Mercosul, nós que temos o 10% para quase tudo, também temos os incentivos fiscais, né? Maquila, que eu acho que quase todo mundo já conhece, mas ainda estamos fortalecendo esse conhecimento, né? Porque tem coisas que as pessoas não sabem que podem fazer com maquila, porque o pessoal só acha que pode fazer maquila de indústria, também, mas tem também maquila de serviços. Então é interessante dar a conhecer também isso. Por exemplo, os BPOs, call centers, esse tipo de atendimento, isso também pode ser feito através da maquila, né? Então, porque nem sempre é só a área têxtil, a área de manufatura liviana, esse tipo de coisas que normalmente foi assim que começou a maquila a se tornar popular lá no Paraguai. Mas além disso, você tem a Lei 6090, que é uma lei para importar bens de capital, que vão fazer parte, por exemplo, do processo produtivo que você vai utilizar na maquila. Também, em caso de ser necessário, por exemplo, temos também a incentivo com a matéria-prima, por exemplo, se a matéria-prima não é feita lá no Paraguai, se você não tem produção nacional lá, então você pode importar essa matéria-prima. Isso que está assim com o Ministério, né? Além de você ter também a Zona Franca, a possibilidade de fazer algum tipo de comércio lá na Zona Franca, mas esses são pontos diferentes que é já tratado com a Direção Nacional de Aduanas, né? E esse é um ponto interessante em relação a esse suporte que a RDX pode fornecer. Digamos, você falou ali a matéria-prima sendo adquirida 100% do exterior, porque a lei de Maquila ela prevê uma utilização de matéria-prima nacional. Sim. Porém, há alguns produtos que não têm essa oportunidade de ter essa matéria-prima Paraguai. Claro. E aí há um processo de identificar, não tem essa possibilidade, então eu preciso importar 100%. E esse aí é um item que a RDX pode dar suporte para o empresário em ajudar nesse processo, eu preciso importar 100% da minha matéria-prima. Claro, nós temos que ver, né, com os outros colegas do Ministério, porque na verdade nós estamos divididos assim, né, temos o Vice-Ministério de Indústria, Vice-Ministério de Comércio, temos o Vice-Ministério da MIPIMES, que é de pequenas e médias empresas, e temos a RDX, né, a RDX o que tenta é canalizar tudo o que o investidor está precisando, né? Porque nem todo mundo se sabe tudo, mas temos pelo menos a vontade de colocar as informações. Então, nós falamos com os colegas do outro vice-ministério, falamos, olha, isso é possível importar, é viável, antes de alguém investir, né? Porque às vezes não tá, né? Não vamos mentir, nem toda matéria-prima é possível trazer da China, mas porque se já tiver, por exemplo, né? Tô falando da China porque o principal normalmente o brasileiro está muito conectado com os produtos chineses. Exato, então por isso nem tudo sempre é possível trazer. Então, às vezes nós fazemos como um estudo de factibilidade, né? Talvez não é muito desenvolvido, mas é possível, claro. E outro detalhe, a questão política Paraguai-China, ela não tem acordos comerciais, porém não impossibilita a importação, né? Então, claro. As empresas brasileiras
que tem seu produto, a sua matéria-prima chinesa, ela pode importar sem problema nenhum. Não, também. O processo de importação tá assim, normal. Só que aí, ali não tem um incentivo, de repente, não. Você faz tudo de maneira normal, paga o imposto, né? E você tem que ver se é mais factível, desculpa, mandar fazer a importação lá do que aqui. Eu até acho que escutei isso no talk anterior que você fez com... claro que no momento utilizavam lá no Paraguai, então também é possível fazer esse tipo de... fazer importações lá para o Paraguai, né? Sim. E quais são os outros trabalhos que a RedX desenvolve? Nós, como Câmara, nós procuramos sempre a RedX quando a gente precisa de uma exceção. Porque, geralmente, uma abertura de uma empresa que tem um trâmite corriqueiro, processual, normal, a gente consegue dar um encaminhamento. Mas eu tenho um produto aqui que precisa de uma autorização especial, a gente acaba trabalhando junto com a RedX, pedindo suporte, pedindo apoio. Eu vejo muito a RedX em relação a esse suporte, essa conexão governamental, de uma exceção de uma matéria-prima que precisa ser importada 100%, a um produto que precisa ter uma regulamentação. Eu vejo a RedX aí como um parceiro super importante. Porém, é esse o ponto principal, ou vocês dão suporte a todas as empresas que têm interesse a ir para o Paraguai? Ou mais a exceção? Não, claro, é tudo, né? É um wholesome, porque para você começar, você tem que saber como vai começar. Então, a RedX o que tenta é te falar, olha, você pode começar primeiro tirando a constância de investidor. Então, fazer o passo a passo do que... Porque nós também, desde o Ministério, estou falando já do Ministério, né? Temos a plataforma da SUACE, que é o Sistema Unificado de cierre de abertura e cierre de empresa. Que é fechamento, abertura e fechamento de empresas, né? Então, você começa por esse primeiro passo, né? Porque tem que tirar a constância investidor, depois fazer a residência permanente, depois fazer a abertura da empresa, que também é possível lá. A RedX dá orientação, não dá suporte à abertura. Não, claro, nós damos uma orientação, até falamos com os colegas lá, temos uns colegas super preparados também, que estão assim, muito afins. São os especialistas, né? A RedX acaba tendo especialista em todas as áreas. Vejo que na parte da saúde a gente estava conversando que tem, né? Também, sim, temos especialistas setoriais. Isso é uma outra parte, mas falando do início, de onde um empresário tem que ir, por exemplo, na SUACE, por exemplo, para aperturar tudo antes de fazer, porque antes de fazer você o projeto de maquila, antes de apresentar esse projeto, porque tudo isso se apresenta no Ministério, né, de Lei 6090 para liberar, para ter essa extensão de imposto. Então, você tem que ter uma empresa, né, ou pelo menos tem que ter uma pessoa jurídica que atua. E para começar isso, normalmente é mais fácil se você utiliza a plataforma que é a SUACE, que eu vou até indicar para que os associados, alguém que tiver vontade, né? Que tiver vontade de começar. Que está no site da RedX. Também, está no site da RedX, lá temos uns colegas temos diretores dessa área, né, que estão muito afins de ajudar a quem vai lá. Nós também já fazemos nós já fazemos o primeiro contato com eles, né, para eles saberem quais são os documentos que tem que levar, né. Além disso, depois você já tem a maquila, vemos se é factível também para você fazer maquila, porque nem sempre também tudo é possível, né. Tem coisas que de repente não pode, porque, sei lá, a lei não permite esse tipo de coisa. Então, mas quase tudo é possível com a lei de maquila. Se você vê a experiência dos maquiladores, já assim, já fizeram até limpeza das tripas, assim, e fazem linguiça. Sei lá, tem um outro que fazem a limpeza do camarão. Paraguai nem tem camarão, nem fronteira, né? Mas também nesse processo de limpeza que faz parte, também é possível fazer maquila. Então, por isso que eu te falo, não tudo é têxtil, não tudo é manufatura somente de autopartes, de chicotes elétricos, que normalmente todo mundo fala. Então, tem possibilidade, mas o estudo é assim, tem que colocar isso conosco e também nos ajudamos porque nós temos também os colegas da área de maquila que estão lá, assim, muito especializados nessa área. Eu sinto que no Paraguai a gente tem um acesso ao governo muito mais fácil. Digamos, nós brasileiros aqui, a gente para escalar governo do estado, ministérios,
presidência, a gente tem um mar assim, de dificuldade. E lá no Paraguai a gente tem um acesso ao tomador de decisão governamental bem mais fácil. Digamos, a gente tem empresas, hoje aqui no Brasil, a Russell Bedford trabalha muito com PPPs, que são concessionárias que administram equipamentos públicos. E no Paraguai eu vejo que ainda é muito iniciante esse processo de PPPs. Para a gente entrar com uma concessionária no Paraguai, o caminho para explorar essas oportunidades no governo, porque isso é muito novo, eu acho que teria que ter uma discussão mais política. O caminho pela RedX é o caminho mais indicado ou diretamente com o governo? Normalmente nós preferimos, quase todo mundo está utilizando a RedX como caminho, né, para ver como dar o seguinte passo. Entendeu? Então, eu acho que sim, estamos desenvolvendo ainda muitas coisas. Eu vejo a RedX como um parceiro para abrir a porta. Eu não sei resolver isso, porque não tem uma legislação específica, claro. Mas eu vou abrir a porta aqui com o ministro, com o ministro da Indústria e Comércio, né, já que já tem essa conexão da RedX, vou abrir para abrir essas discussões. Isso aí seria um caminho, eu acho que mais indicado. Também. Né? Sim, porque somos nós que vemos aí onde que está o weak point da indústria, onde que está a questão na área de comércio, né? E com os nossos vice-ministros que estão assim muito especializados nessa área, nós achamos que temos assim, pelo menos o kick-off, assim, a vontade de resolver esse assunto, né? Falando de maneira geral, né? Até fazemos propostas de novas leis, então isso é interessante. Parte né? da RedX dessas propostas claro, também. Isso é o Congresso que aprova, né? Mas pelo menos a proposta está. Está no estudo, algumas coisas diferentes, algumas mudanças que fazer em algumas leis, que de repente é onde a RedX, o Ministério, falando em total, o Ministério de Indústria está envolvido, né? A gente conversa, né, nós brasileiros, conversando muito com outros empresários aqui no Brasil, e a gente vê oportunidades de desenvolvimento no Paraguai extremamente interessantes, coisas que o Brasil já passou, já tem experiência, já superou alguns empecilhos, o Paraguai ainda acaba tendo ainda desafios vigentes ainda a serem superados, e a gente, com a nossa expertise aqui do Brasil, a gente chega lá no Paraguai, cara, eu consigo ajudar, eu consigo resolver esse problema aqui, porém não tem muitas vezes legislação específica. Né? As questões de PPP são alguns pontos. Eu vejo aqui que os jogos estão sendo regulamentados aqui no Brasil e também já tá sendo desenvolvido no Paraguai, mas tem uma oportunidade também ali de consolidação desse processo. Então a gente vê, nós brasileiros, quando vamos conhecer o Paraguai de hoje, 2025, muito diferente de um Paraguai de 10 anos atrás, como a gente estava falando com o Cleiton, quando ele, a Superplanador foi para lá. É um Paraguai completamente diferente. Hoje a gente vê ainda muitos brasileiros com uma visão distorcida da realidade do Paraguai atual. É uma realidade de desenvolvimento, é uma atualidade de oportunidades. Se eu fosse falar, a palavra que define o Paraguai para mim hoje é um país de oportunidade. Totalmente. Que tem necessidades, tem carências, mas que são oportunidades para brasileiros que já passaram por esse processo. A gente tem uma facilidade da língua, a Cris brinca aqui que a gente não tá, que o português dela não é legal, mas é perfeito, e eu vou para o Paraguai e converso, e eu entendo tudo, não sei se os paraguaios me entendem com o meu português, mas eu vejo que a comunicação não é uma barreira, a distância é outro ponto que se aproxima muito, né? Dependendo de onde a gente está aqui no Brasil, a gente vai de carro para o Paraguai, o trânsito é muito fácil, vou passar com uma identidade, não preciso de passaporte, não preciso muitas vezes de uma vacina. Estamos no Mercosul, né? Mercosul. Então, são muitas oportunidades que a gente vê no Paraguai assim para se desenvolver. Claro. E justamente falando disso, né? Como antes o Paraguai era percebido como um mau conceito. Não, Paraguai não, isso, né? Porque é produto falsificado. Claro, então, fazer essa mudança também no conceito que o brasileiro tem, de repente levou um pouco de tempo, mas por isso que eu falo, 10 anos atrás era um outro Paraguai, era uma
uma outra cidade, a capital era uma outra cidade, também Cidade de Leste mudou muito, né? Que de repente são os dois focos mais, assim, que os brasileiros gostam mais, né? Assunção e Cidade de Leste por conta da Encarnação também. Também tem Encarnação, claro, porque está mais perto descanso, sim, totalmente. Então, fazer essa mudança é assim, agora todo mundo fica, sério? Você está falando sério que Paraguai é assim? Então, todo mundo fala, mas não é óbvio. Não, nem é óbvio para todo mundo, porque o Brasil é tão grande que só algumas poucas pessoas sabem dessa mudança que nós estamos tendo e dessas oportunidades que nós temos. Então, tirando, não é nada óbvio, ainda temos que fazer esse trabalho, ainda temos que falar melhor, ainda temos que esclarecer muitas coisas para as pessoas. Né? Nós, como fomentadores do negócio, tanto Câmara de Comércio, Rede X, os consulados, tem muito trabalho ainda em esclarecer esses pontos. Né? Eu acho que a gente precisa somar mais esforços aí, fazer mais eventos, fazer mais materiais. Totalmente. A Câmara vem nesse sentido, agora a gente estamos com o segundo talk, a gente está com revista, estamos com os eventos, estamos fazendo a nossa primeira missão internacional para o Paraguai, nesse intuito de esclarecer o empresário brasileiro a investir no Paraguai como algo seguro, estável, né? Então ali a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma moeda mais forte. No sistema bancário paraguai, ele oportuniza a questão de contas em dólar, totalmente. em Guarani. Em Guarani. Sim, você pode ter conta em dólares, em Guarani, não tem problema. Só você fazer, depende do que você quer, que é uma conta empresarial, que é uma conta individual, né? De investimento. De investimento, então, dependendo. Tem essas possibilidades. A facilidade da documentação, né, no Paraguai. Também. Vou tirar minha documentação, vou fazer um domicílio fiscal, também é possível, tem essas aberturas. A abertura de empresas também tem uma facilidade muito grande. Eu vejo muito assim para o brasileiro como uma opção. Eu não quero sair do Brasil. Não, mas não precisa sair do Brasil para ter a identidade paraguaia, para você ser um investidor no Paraguai. Para você investir no Paraguai, você precisa, não necessariamente, porque você pode utilizar um procurador lá no Paraguai. Claro, isso já é independente, né? Mas há a possibilidade, você pode continuar no Brasil, tendo a tua documentação paraguaia, fazendo teus investimentos no Paraguai, dividindo os ovos, né? Claro. Né? Não tendo todos os ovos na mesma cesta. O Paraguai eu vejo aí como uma grande opção. É claro, tem outros países aqui que tem uma estabilidade também, mas a gente vê eu gosto de falar o dado, né? Tipo, o Guarani está há 80 anos. Sim, né? verdade. A moeda nós não sofremos troca. Mudanças, né? A inflação estável, a política contínua, né? Então a gente vê uma continuidade das políticas de Estado, não política de governo, como a gente fala muito aqui no Brasil. Claro, totalmente. A nível macroeconômico, você pode ver que a inflação nunca passa de 2 dígitos, né? Que sempre está. Agora estamos, sei lá, 3,8%. Está dentro da meta de inflação. Está dentro da meta, né? Também a dívida pública não é muito grande, tá, assim, muito... E também o investimento está melhorando, né? Temos agora quase mais de 10 milhões de dólares de investimento estrangeiro. Então, isso também dá um fator de confiança no nosso país. Né? Então, e isso que tanto o nosso presidente, o vice-ministro, todo mundo está tentando fazer e dar a conhecer. Né? Eu vejo ali que ainda quem mais investe no Paraguai ainda são os brasileiros, em segundo os argentinos, e em terceiro a Alemanha, né? Eu vejo ali uma comunidade alemã, me surpreendeu bastante esse dado, de ter uma comunidade alemã bem consolidada no Paraguai, também, regiões ali que falam mais alemão do que o espanhol. Conheci uma cidade lá que fala muito português, que é a Santa Rita. Sim, porque está perto da fronteira também. Mas fala mais do que Cidade do Leste, eu achei. Sim. Que tem muito brasileiro lá. Exato, tem muito brasileiro, muitos se estabeleceram num tempo atrás lá, então é como que ficou uma comunidade muito grande lá. Também por conta, né, saíram muito da cidade, do que é Cidade Leste, que de repente já estava assim muito cheio, muito lotado de muita coisa, então se estabeleceram lá, eu acho, né. E é isso, né, porque
É o que eu esqueci de falar. O Paraguai está tentando ser sempre o braço, um braço do Brasil, né? Ser um apoio, não ser o corpo inteiro, porque não dá, não vamos poder. Mas se ser um apoio, é isso que nós queremos, né? Por isso aí você está vendo que a comunidade lá perto, que vai ter um monte de brasileiro lá falando português e guarani e espanhol tudo junto, né? Aí algumas pessoas, né? Porque quem nasce já tá falando assim, 3 idiomas praticamente. Sim, fala o guarani, o espanhol e agora acrescentando o português. Sim. Eu vejo ali um direcionamento do Paraguai em relação à industrialização, né? Porque o Paraguai é muito conhecido como commodity, soja, carne, são grandes produtores, né? São referências aí mundial, mas agora direcionando para a industrialização. Antes, um dos produtos que mais se vendia no Paraguai era a energia. Hoje já não é mais. Já não é mais a energia o principal produto do Paraguai. Então, a energia que a gente produz, a gente precisa consumir com as indústrias. Totalmente. Tem ainda gaps, né, de distribuição, a gente vê lá uma oportunidade, né, melhorar a distribuição de energia no Paraguai, mas a gente vê ali ainda um custo de energia barato, problemas de distribuição, até em Cidade del Este, ali onde a gente tem escritório, tem esses problemas que estão sendo trabalhados, mas a gente vê esse direcionamento para a industrialização do Paraguai. É uma política de governo, o incentivo à industrialização, diminuindo a expressão em relação aos commodities, ou é uma impressão? Não. A ideia é justamente ter um Paraguai mais industrializado, né? Tirar essa ideia que o Paraguai somente é commodity, que somente é soja, que somente é tudo aquilo que não é industrializado. Então, mas para fazer isso temos que ter a mão de obra mais qualificada. Estamos nesse processo, né? Nós achamos que num par de anos nós vamos ter um Paraguai já com um fator de industrialização muito alto, que já vamos poder falar, até colocar nosso ranking aí de coisas que exportamos, mais questões industriais. Então, sim, a ideia é essa, e mudando com os anos, né? E também, porque isso que nós estamos falando agora, não é algo que aconteceu só agora, né? Por isso que falamos também de estabilidade, é algo que está acontecendo já faz 20 anos atrás, né? Talvez agora você está percebendo mais resultados, né? Mas a ideia é continuar com esse trabalho, quando talvez esse governo não está mais, então o outro governo ainda vai continuar, porque nós estamos continuando, até tivemos mudanças de governo, tudo continuou, a economia ficou ainda estável, então a ideia é continuar isso, e esse processo de industrialização dia ser já assim possível, você já está falando, e mudar para outra coisa, para um outro objetivo, né? A gente vê também a questão não somente da industrialização, mas de tecnologia, né? Os Também. Estados Unidos falando, vamos manter os servidores de IA no Paraguai por causa da questão de energia. A gente vê muitos mineradores de bitcoins no Paraguai por causa dessa questão de energia. Tem vários outros serviços que estão se desenvolvendo ali, vendo oportunidades tanto na parte da energia, na parte de mão de obra, né? Tem o gap ali da qualificação, mas tem a mão de obra que, sendo treinada, tem à disposição. Não, totalmente. É um país bem mais jovem do que o Brasil, né? O Brasil acaba tendo uma faixa etária bem maior ali da faixa produtiva. Totalmente. Nós falamos que temos como um bônus demográfico, né? De pessoas que são jovens, que estão assim, muito a fim de aprender, muito a fim de se capacitar. Então, você vai ter essa mão de obra qualificada. Você já tem agora, né? Mas ainda falta mais. Vai ter mais jovens que vão fazer isso no futuro. Então, sim. Essa é a ideia. E a tecnologia vai ter que fazer parte da mudança do país, né? Então... Excelente. Cris, quero te agradecer, né, o convite, né? A gente está falando hoje aqui do Rio de Janeiro, a Cris fica em São Paulo, mas é uma área de atuação da RedX e de responsabilidade da Cris do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem consulado do Paraguai, mas não tem um representante do RedX, e a Cris faz esse trabalho aí e aceitou o convite aí. Claro. Fico muito feliz de ter se deslocado, ter vindo para esse nosso bate-papo, e hoje de noite a gente tem o nosso evento aqui para falar com os empresários. Não, imagina, Roger, eu que agradeço, né, porque toda a possibilidade de falar sobre Paraguai, sobre o que nós temos para oferecer, para mim sempre é um gosto, né? Eu sempre fico assim contente de falar,
e o que eu não sei eu vou saber depois, né? Eu pego essas informações, assim, para mim esse desafio é muito interessante, porque eu aprendo e eu dou, assim, eu informo a quem está aí com esse questionamento. Será que eu vou para Paraguai? Será que não? Então, eu invito para todos visitar pelo menos, né? Para conhecer e mudar essa ideia do que era Paraguai 10 anos atrás. Tá, obrigada. E a gente está falando com a Cris aqui de 3 meses aqui de Brasil. Ah, né? sim, também. O ano que vem a gente vai refazer o podcast Não, claro. aqui, a gente vai estar falando um português aqui com sotaque sim, paulista, sotaque carioca. E com as gírias próprias de lá, né? Quem quiser entrar em contato com a RedX no Brasil, procura os consulados, procura a RedX direto, qual é o canal de acesso? Como for melhor, né? Eu, desse RedX, estou muito disponível aqui no Brasil, mas claro, se quiser falar diretamente, mas onde for melhor para o pessoal. Eu estou no consulado permanentemente lá em São Paulo. Você cumpre expediente presencial no consulado de São Paulo. Claro, mas também aqui estamos estabelecendo também uma boa relação com todos os consulados aqui de Rio, então tentando visitar o outro, além da nossa embaixada lá em Brasília. Então, onde for melhor, estamos aqui, porque todos somos Paraguai, né? A RedX, os consulados, todo é Paraguai. Então, todo um time grande que está tentando melhorar essa economia de Paraguai, melhorar a imagem do Paraguai. Então, todos somos Paraguai, estamos aí. Onde for possível e como nós podemos ajudar, vamos estar lá. Excelente. Obrigado, Cris. Não, obrigada Até eu. a próxima.